Muito bem, vamos a Apocalipse, capítulo 20. O final da raça humana pecadora. É o título da pregação. O final da raça humana pecadora. Não posso dizer da raça humana, graças a Deus, porque sim, e nós iríamos para onde? Tem um final? Não. Vai haver seres humanos no céu, modificados, transformados, mas haverá. Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija na entrega desta pregação, que percebamos o tamanho do que está escrito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós terminamos dizendo que após ser derrotado por Cristo, depois do milênio, Satanás foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Algumas vezes tem o acréscimo, mas a maior parte das vezes é lago de fogo, onde já estavam a besta, o anticristo, e o falso profeta, e todos eles seriam atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Assim nos informou o versículo 10 do capítulo 20. Agora João passa não apenas para uma nova visão, simplesmente, mas ele relata o final da história do mundo, da primeira criação, da própria humanidade nesta terra. Retornando ao versículo 9, por um momento, lá diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Já falei sobre isso na mensagem passada. Quem marchou? Relembrando então as multidões de rebeldes que se revoltaram contra Cristo no final do milênio e foram arrebanhados, essas pessoas arrebanhadas pessoalmente por Satanás logo após ter saído da prisão. Rejeitaram então essas pessoas devidamente insufladas pelo maligno, rejeitaram Cristo e o seu reino, mesmo com tanta justiça, paz, bondade, fartura, abundantemente distribuída pelo mundo, através do mundo, pelo Senhor Jesus Cristo. Não quiseram. Só que o milênio, de fato, tinha sido a última chance de Deus para a raça humana pecadora. Houve várias oportunidades. Esta foi a última. Não haveria mais nenhuma. Estava na hora de Deus destruir a raça humana da face da terra. Destruir como?
Já falei sobre isso. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Comentei até que era interessante que algo tão grande, tão enorme, fosse comentado de uma forma tão concisa. Falamos sobre isso. Então, Deus matou todos, queimando-os aqui nesta terra. Mas parece que o fogo não se limitou a consumir os milhões de revoltosos, deixando a terra intacta. Não. Chegara a hora de Deus cumprir muitas profecias sobre a destruição da terra com fogo. Ou seja, tudo indica que o mesmo fogo que matou os rebeldes no final do milênio também destruiu a terra. Num momento só, numa ocasião só. Não podemos deixar de pensar. E os crentes que estavam lá vivos, debaixo do reinado de Cristo, comentaremos daqui a pouco. O fato é que, até onde podemos entender, chegara o momento da terra ser destruída juntamente com a humanidade pecadora, conforme muitas vezes profetizado ao longo das Escrituras. Exemplo, Salmo 50, versículo 3, se vocês quiserem eu posso ir só, porque eu não vou pregar sobre cada passagem, nem vou explicar muito, eu quero apenas mostrar como, de uma maneira panorâmica, não é novidade nenhuma o final da terra com fogo. Não é novidade. Salmo 53, 50.3, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador ao seu redor e esbraveja grande tormenta. Passando para o Salmo 102, versículo 25 e 26, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudarás, e serão mudados. Isaías 51 e 6, estamos pulando aqui por várias épocas. Isaías 51 e 6, levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus Cristo disse que a terra e o céu iriam passar. Ia chegar o dia. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, que é a maior passagem sobre o assunto. Segundo Pedro 3, de 7 em diante. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Muito claro. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Palavras fortes. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual, de novo, diz, por causa do qual os céus incendiados, fogo, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, repetindo, para não deixar dúvida do que ele está querendo dizer. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Curioso que, logo depois de falar na destruição da terra, falar e repetir, repisar, Pedro indica que haverá a criação de novo céu e nova terra, exatamente como João faz, como ele vai citar logo agora no capítulo 21, versículo 1, e eu vou ler daqui a pouco, a criação de novo céu e nova terra. Mesma sequência, mesma coisa. Então, tudo isso parece se confirmar de uma maneira perfeita. Com o versículo 11, voltando a Apocalipse 20. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, quem vem lendo as passagens como nós acabamos de fazer, o primeiro pensamento não é: que coisa estranha, a terra e o céu sumiram, desapareceram, deixaram de existir. Não, esse pensamento é para quem não tem a menor ideia do que a Bíblia fala. Mas quando a pessoa se torna minimamente bem informada sobre essas coisas, o primeiro pensamento é: chegou a hora. De quê? Do que estava avisado antes. Vários profetas falaram, Jesus Cristo falou, o apóstolo Pedro falou, super anunciado que a terra e o céu um dia iam passar, iam se acabar. Chegou a hora, é só isso. É tão simples que a gente às vezes nem encara desta forma. Não, essas coisas eu não entendo, são complicadas demais e tal. Que são, e a gente não consegue alcançar tudo, óbvio, já tenho dito isso 1000 vezes aqui. Mas às vezes é simples, como eu creio que seja o caso aqui. Chegou o lugar, chegou a hora. Depois eu falo no trono branco. Mas é curioso o final da frase, né? De cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Isso aqui, imediatamente depois do fogo ter consumido os rebeldes. E ao ver o trono branco, na sequência, a terra ele não vê mais. Deus consumiu os rebeldes com fogo. Logo depois a terra sumiu. E a Bíblia todinha vem dizendo que a terra vai desaparecer com fogo. Para mim é claríssimo que aqui aconteceu do fogo que consumiu os rebeldes na terra. Gog e Magog, lembram? Que chefiaram devidamente, influenciados pelo diabo, chefiaram a revolta de pessoas de várias nações contra Cristo no final do milênio. Veio fogo e consumiu. O mesmo fogo consumiu a terra inteira.
Sabe o que eu fiquei pensando? O contrário de Gênesis 1 e 1. É Gênesis 1 e 1 ao contrário. Como se fosse, no final, Deus destruiu os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No final, Deus destruiu o céu e a terra. No final, claro, desta fase. Mas que fase? No final da existência da terra como terra. Esta terra como terra. E desses céus que estão em cima de nós, como céu. E da raça humana como descendente de Adão. Logo adiante, João repete o desaparecimento do primeiro céu e da primeira terra, mas agora revela uma explicação espetacular, que eu vou ler logo, mas depois eu vou voltar para o capítulo 20, porque eu não vou falar sobre 21 agora. Mas na sequência é muito interessante notar que ele repete lá no 21 e 1, que eu não vou pregar sobre ele hoje. Vi novo céu e nova terra, pois, aí ele repete, mesma coisa de Pedro, estava falando de coisa tão grande que parece que o Espírito Santo dizia, repita, diga de novo, escreva de novo, Pedro, repita, Senhor, já escrevi, repita, estou dizendo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ainda deu uma informação adicional que eu não tinha dado lá no versículo 11. Então, no lugar do primeiro céu e da primeira terra, Deus criou um novo céu. Entendemos que céu aqui seja o universo. Não é o lugar da habitação de Deus, os lugares celestiais, mas o universo, a estrutura dos planetas e tudo como existe hoje. Novo céu e nova terra. Então, do jeito que a destruição da terra foi um Gênesis 1 em 1 ao contrário, eu diria que agora é um Gênesis 1 em 1 infinitamente superior, com uma nova criação, em que os seres humanos não são mais a imagem de Adão, mortais e sujeitos a pecar, como de fato, infelizmente, pecaram. Mas agora são a imagem de Cristo, vivendo eternamente e completamente puros. Uma nova criação. Então, nós vamos falar sobre isso no capítulo 21. Voltando, então. Ficou no ar a pergunta. E os vivos? Os crentes? Quando descer fogo da terra, consumir os moradores e consumir a própria terra, o que será feito deles? É mais uma daquelas respostas que nós temos que dar meio sem jeito, porque não fala nada, nem uma palavra. Só há uma explicação, e somente uma. Talvez seja tão óbvia que o Espírito Santo nem mandou João, aliás, anotar. Devem ter passado para o estado eterno imediatamente. Estão se lembrando de uma ocasião quando crentes passaram para o estado eterno imediatamente? Quando foi? Arrebatamento no início da tribulação, conforme assim nós cremos. Já houve isto, e Paulo fala disso detalhadamente em 1 Tessalonicenses 4, como vocês conhecem a passagem. Aqui não diz, mas é a única explicação plausível, e eu acho que eu diria obrigatória, porque é óbvio que os crentes em Cristo, os fiéis ao Rei Jesus Cristo, no milênio ali adorando a Cristo, foram mortos pelo mesmo fogo que destruiu os revoltosos contra Cristo e destruiu a terra inteira, é lógico. Mas não há uma passagem explícita. Há muitas passagens, eu acabei de ler uma delas, em que diz que vai haver justiça, que os justos estarão com Cristo. Então, há muitas passagens que os que são de Deus, os que exerceram fé na palavra de Deus, os que são de Cristo, depois que ouviram falar de Cristo nominalmente e tudo, serão eternamente salvos, não estarão mais em juízo, tudo. Há uma larga, enorme, gigantesca base. Claro,
O que eu estou dizendo é que não tem uma passagem que diz assim: os crentes da época do final do milênio, quando houve a revolta de Satanás, liderando Gog e Magog e as nações rebeldes contra Cristo, e a terra foi consumida com rebelde tudo, não há, dizendo, ali, naquele momento, os crentes, que havia muitos, provavelmente muito mais do que os rebeldes, porque será o contrário do milênio, como já expliquei mais de uma vez aqui, esses crentes, naquele momento, eles foram transformados numa espécie de um outro arrebatamento ou um fenômeno parecido. Isso não tem escrito esse detalhe, mas não precisamos... Tudo isso eu poderia dizer assim, eu não sei como é que eles chegaram na presença de Cristo, mas é óbvio que chegaram, e é óbvio que vão passar toda a eternidade com Cristo. Ponto. Acabou. Isso aí não tem dúvida nenhuma, não há nenhum constrangimento, apenas é o silêncio do que aconteceu aqui, neste momento. Então, nesse caso, de repente, os crentes que estavam vivendo no milênio, no final ali, se viram transformados, habitando numa nova terra, dentro de uma estrutura celestial, um universo tudo novo. Grande trono branco. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. É certo que esse julgamento ocorreu depois do desaparecimento do primeiro céu e da primeira terra. Vem a pergunta. Depois do primeiro céu e da primeira terra, que foram destruídos, Deus criou novo céu e nova terra. Foi. E o grande trono branco está entre um e outro? Está. Foi depois do desaparecimento do primeiro céu e da primeira terra? Foi. O grande trono branco? Foi. Mas ele foi antes da criação do novo céu e da nova terra, ou no meio, num lugar que não podemos nem dizer, foi no ar, porque o ar faz parte do universo. Então, não saberíamos nem descrever, mas seria, não, foi entre a criação e outra. Não sabemos. Essa informação Deus não nos deu. Alguns acham que já foi no novo céu e na nova terra, outros acham que não, que foi realmente num hiato, num vazio, num lugar onde a gente não consegue qualificar direito. Talvez o próprio céu onde Deus habita, não sei, se bem que observem que isso não alterou o lago de fogo. Satanás já estava lá, anticristo, falso profeta, e depois um monte de gente, como vamos ver aqui, foi jogado no lago de fogo também. Então, a criação, a destruição da terra e do céu, os primeiros, não alterou aqui o lago de fogo. E até onde sabemos, não alterou o céu como presença de Deus, como lugar da habitação celestial. Então, não temos essa resposta, e nem precisamos, porque se a Bíblia não dá, nem sabemos o lugar exato em que isso ocorreu, e essas alturas já não ficou mais tão importante. João falou, já havia falado até aqui, mais de 30 vezes no trono de Deus, em Apocalipse, só em Apocalipse, que era onde Deus estava sentado. Ele já havia descrito que estava sentado no trono, já falou daquele que chegou perto do trono, chamado de Cordeiro, leão da tribo de Judá, que abriu o livro e ficou ali ao lado. Depois, no trono falou, entre o trono, falou no Filho de Deus ali, e o que estava ao redor do trono, os 4 seres viventes, tudo ali, vocês se lembram. Mas é a primeira vez que João fala, qualifica um trono divino, onde Deus senta, como sendo grande e branco. Ou é o mesmo trono de que ele falara desde o início, e agora ele está dando o destaque de ser grande e branco, ou então aquele que nele se assenta mudou de um trono para o outro.
Nada impede que ele tenha vários tronos, obviamente. Então, não sabemos detalhes assim. Seja como for, é uma cena muito solene, um julgamento dirigido pelo próprio juiz de toda a terra, como Abraão chamou Deus. Versículos 12 e 13. A cena é a seguinte: os mortos se apresentam em pé, diante do trono de Deus para serem julgados. Quem exatamente está no trono? O texto não explicita. Alguns dizem o Pai, para manter até coerência com o que João vinha falando. Aí outros dizem, não, é o Filho, porque Jesus disse que foi dada toda a autoridade a ele, e o Pai ninguém julga, mas ao Filho deu a autoridade para julgar e tal. Aí outros dizem, não, é o Filho e o Pai. Outros dizem, é a Trindade agora. Então, não podemos especificar e nem precisamos. Podemos, com muita tranquilidade, dizer Deus, com chance zero de errar. Deus. Na forma de uma das pessoas da Trindade, ou de duas pessoas da Trindade, ou das três pessoas da Trindade, a chance é zero de errar, se dissermos Deus está sentado no trono. Aí vem os mortos. Literalmente, você sabe que é morto. Alguém que faleceu e que a alma está no céu ou no inferno. No inferno, digo, um lugar, Hades, que eu vou já falar do Hades aqui. Fisicamente é isso. A alma separou do corpo, explodiu, ou morreu aqui, enterramos, fomos ao enterro dele e tal, morreu. Sabemos muito bem o que é isto, pelo menos descrever desta forma. E, obviamente, tem um sentido metafórico de morto, como sem uma vida devotada a Deus, chamado também de homem natural, ou seja, o homem que nasce já com pecado dentro, como todos os seres humanos passaram a nascer desde Adão, o pecado de Adão, pessoas entregues a transgressões, a pecados, pessoas sem uma fé salvadora em Deus. Também são pessoas mortas, no caso espiritualmente. Então há esses dois sentidos, como vocês sabem, não é grande novidade. Aqui tem um sentido literal, mas coincide de também ter o sentido metafórico, quanto ao fato de serem pessoas espiritualmente mortas, como vamos já mostrar, pessoas rebeldes a Deus. Então aqui o conceito de morto cabe dos dois jeitos. Mas não esqueça o aspecto literal. Pessoas que na terra viveram, morreram e agora estão na presença de Deus. Cumprimento de várias passagens aqui também. Daniel 12. Vou fazer como acabei de fazer, ler rapidamente, para mostrar para vocês como o livro de Apocalipse é uma confluência de muitas passagens da Bíblia, como já tenho feito isto muitas vezes. É uma revelação espetacular para João e para a raça humana, mas não de todo um livro de novidades. Há muitas novidades ali, mas nem tudo. Talvez os grandes temas de Apocalipse nem sejam grandes novidades. Já foram preditos, como eu tenho, vez por outra, mostrado a vocês. Daniel 12, 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. É o que está acontecendo agora, é a ressurreição de mortos, prevista por Daniel, nesta passagem aqui. João 5, 28 e 29, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, João 5, 28 e 29 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz dele, do Filho do Homem, e sairão,
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muito difícil que Cristo não estivesse aqui com aquela passagem de Daniel em mente, que ele conhecia muito bem o Velho Testamento, claro. Muito parecida. Claro que Jesus aqui resume tudo, é muito comum, inclusive nas profecias, resumir coisas que viriam em parte, ou paulatinamente, ou em etapas, resumir tudo numa só, simplificando bastante, porque o que queria dizer não era relatar os detalhes, as etapas, não, mas simplesmente era o que Daniel quis, era o que Jesus Cristo diz: vai haver ressurreição. Todos vão ressuscitar. Em outras palavras, todos. Todo ser humano vai ressuscitar. Uns para vergonha eterna, horror eterno, como Daniel qualificou. Jesus disse: juízo e muitas outras qualificações. Outros para a vida eterna. Então, todos vão ressuscitar. Agora, no mesmo momento, dá a ideia que é no mesmo momento, na memória, todo mundo junto, todos os salvos de um lado, todos os não salvos do outro. Não é assim. Já temos visto que é por etapas, e algumas são explícitas, essas etapas, outras a gente entende que deve ser, não é tão explícita, mas o ensino é claríssimo: ressurreição para todo mundo. Atos 24, 14 e 15. Uma vez eu estava falando para um parente muito querido. Rapaz, esse negócio de Jesus, ser crente e tal, não sei não. Eu sou católico, mas eu não sei bem essas coisas não, Mauro. E se eu morrer e não for para o céu, aí me acabei, pronto. Diga, não, meu querido primo, um primo meu, não é assim não. Você vai ressuscitar. Então, para o inferno. Quanto tempo? Esse é o problema. Não vai ter mais limite de sofrimento lá. Não, eu não aguento, não, morro de novo. É uma mente muito inteligente, racional, né? Economista, como ele é, morro de novo. Vai com essa. Não morre de novo. A ideia é que morre de novo. Está ruim demais? Morre de novo. Então tu vai morrer 1000 vezes? Não é assim. Morre 2 vezes. 2. Sem querer, ele acertou em 2. Mas a terceira não tem mais. Atos 24, 14 e 15. Porém, aqui é Paulo preso, se defendendo diante do governador Félix. Porém, confesso-te que segundo o caminho, é Cristo, falando dos cristãos aqui, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Entenda, Bíblia, Escrituras. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, falando de quem crê nisto, de que haverá ressurreição, vírgula, no português, que no grego não tem, tanto de justos como de injustos. Então, mais uma vez ensinada aqui a doutrina da ressurreição de salvos e de perdidos. Os perdidos são ressuscitados aqui, não está explícito novamente, mas vão ganhar um corpo que nunca se acabará,
porque eles enfrentarão a perdição eterna. Algumas vezes tem a destruição eterna, algumas vezes tem o fogo eterno, algumas vezes tem, como Cristo falou, um lugar onde o verme nunca morre. Não explicou o que verme é esse, mas é algo que é ativo neles, nesses mortos ressuscitados. Então, naquela parábola, que não se sabe se é parábola ou se não é de Cristo, em que o rico que tinha morrido, pediu para Lázaro, o pobre, colocar a ponta do dedo na água e molhar a língua dele e tudo. Então, dá a ideia de sede, dá a ideia de fogo, onde vai haver ranger de dentes. Agora, não quer dizer que é dente literal, como nós conhecemos hoje, exatamente como estão na nossa boca exatamente, mas a ideia clara de alguma estrutura corporal misteriosa, que nós não temos informação, mas que não somente estão existindo numa forma espiritual, invisível, como almas que se tornaram quando se separaram dos corpos. Tudo indica que vai haver, a própria ideia de ressurreição dá esta noção de que haverá novamente um corpo ligado com as almas dessas pessoas e um corpo muito potente, porque vai suportar muita dor, muita sede, muito verme que eu não sei o que é, muito incômodo, muito sofrimento, muito choro, muita tortura, e não vão perecer nunca. Então será um corpo poderoso, desses que não dá inveja, porque é poderoso para receber sofrimento após sofrimento após sofrimento. Essa é a realidade das Escrituras. E João diz, os grandes e os pequenos. João não perde uma chance. Olha a própria Bíblia mesmo, não perde uma chance de dizer, vai tudo para o mesmo lugar. Os que não têm Cristo vão para o mesmo lugar, rico e pobre, importante, sem ser importante, inteligente, sem ser inteligente, educado, analfabeto, tudo para o mesmo local, grandes e pequenos. E se muitas pessoas se lembrassem disso em vida, iam perder muito da arrogância, da prepotência, da segurança que colocam no poder, da amizade, num telefonema que abre portas, de um cheque que abre milhões e tudo mais. Grandes, pequenos, estarão todos lá, sem escapatória, na frente de Deus, num trono grande, branco, e literalmente sem terra no chão, pelo menos na nossa terra aqui, porque já foi. Talvez a nova terra, como eu disse, não sei. Postos em pé. Em pé? Dá a ideia de quê? A alma fica em pé? Senta. É interessante isto. Não podemos levar muito longe isso, porque muitas vezes há uma mistura muito grande do literal com o figurativo. Eu sei disto. Mas como estamos falando de ressurreição, estamos falando de corpos, então cai bem a ideia aqui de terem ganho corpos. Estão em pé diante de Deus, prontos, miseravelmente prontos para o inferno, na hora H de serem lançados no inferno. De onde vieram essas almas? 2 lugares. Aqui diz que deram ou entregaram esses mortos. Veja aqui, aliás, os tradutores, eu lamento muito, nessa partezinha aqui, palavras iguais, eles traduzem diferente, eu lamento. Vou mostrar 2 exemplos, um bem mais grave. Aqui, diz, versículo 20, os mortos
aqui, deu o mar aos mortos que nele estava, a morte e o além entregaram. Como é que deu, entregou, como é isso? Mesma coisa, mesmo verbo. Forneceram, pode crer desta forma. Forneceram, vou já falar outra palavra igual que traduziram diferente. De onde é que eles vieram? Vou inverter a ordem. Primeiro falar no mar, mas vou deixar para depois. Agora, a morte e o além. Que palavra infeliz, me desculpem os tradutores. Esse além, onde é que estavam com a cabeça? É Hades. A palavra no grego é Hades. Mas não existe no português uma palavra chamada Hades. Pois inventa, ou translitera, como é muito comum, ou pelo menos bote inferno, que já não é boa a tradução de inferno. Vou já mostrar, inferno fala em eternidade, lugar definitivo, lago de fogo, Gehenna, como é chamado também nas Escrituras. Esse sim é o inferno, lugar definitivo. O Hades não, o Hades é um lugar provisório, para onde foram os mortos. Vou já ler aqui uma definição bem sucinta de Hades. O além não diz coisa nenhuma de coisa nenhuma. Tudo bem, mas já está explicado, a palavra é Hades. E há versões, inclusive no português, que já estão colocando Hades. Ou seja, já estão, de fato, transliterando. O que é isso? É usar uma palavra numa língua diferente e aportuguesar, no nosso caso. Então, chama assim porque não, ficou tão, é uma palavra tão diferente e já ficou tão conhecida no seu sentido original que quando jogar mesmo na transliteração, já se sabe o que é. Há alguns exemplos desses nas Escrituras, poucos, mas existem. E Hades é um deles. Seja como for, quando fala a morte e o Hades, parece que estão se referindo a uma só situação, um só local, embora morte não seja local, morte é um estado, mas é muito misterioso. Para mim, eu entendo algo assim, os mortos que estavam no Hades. Eu prefiro entender assim, ou de outra forma que dá no mesmo. Os habitantes do Hades, todos mortos. Mas, na maneira como eu vejo, significa isto, que os do Hades estavam mortos. Morte, claro, fala da morte física e da morte espiritual, como acabei de comentar sobre os mortos. Além, traduz, infelizmente, traduz Hades. Citação do chamado Comentário do Conhecimento Bíblico, abre aspas, aqueles que não são salvos quando morrem vão imediatamente para um estado de punição consciente, descrito no Antigo Testamento como Sheol e no Novo Testamento como Hades. Nem Sheol, nem Hades se referem ao estado eterno e não são equivalentes à palavra inferno, que é propriamente o lugar do castigo eterno. Fecha aspas. Como eu já havia colocado, a ideia de provisório. Tanto é que chegou o momento em que o Hades esvaziou. Colocou ali. Só que depois o Hades ainda algo aconteceu com ele. E o segundo lugar que entregou esses mortos é o mar. Aí os estudiosos aí ficam assim. Esse mar, se for alguma coisa espiritual, algum sentido aí metafórico, não sabemos o que é, não. E se for o mar literal, como está falando de dar os mortos, pode ser mesmo o mar literal, se referindo aos que morreram no mar e cujos corpos se decompuseram e não foram enterrados inteiros, como sendo na terra, mostrando que não haverá limite de forma de ter sido sepultado
para a morte e o Hades entregarem diante de Deus para julgamento. Não importa como eles desapareceram na terra, como eles morreram na terra. Não importa como aconteceu a separação da alma deles com o corpo dele. Em terra, no mar, claro que aqui vale também no ar, explodindo o avião, não importa. Então talvez seja essa ideia. É uma sugestão, não se pode afirmar. Com os mortos devidamente postos diante de Deus e ressuscitados, agora com o corpo preparado para enfrentar o Verbo que nunca morre, inicia-se o julgamento, um por um, segundo as suas obras. Não é um julgamento geral, coletivo, mas essencialmente individual, no qual cada um dará contas da maneira como se portou durante a própria vida aqui nesta terra. Pastor, mas vai ser muito morto. Vai ser muito, vai ser bilhões de pessoas. Vai. Um por um. Quanto tempo? Não, aí... Você está preocupado com o tempo agora? Pode esquecer. Não saberia mais responder, de acordo com o relógio, ou mesmo que tivesse algum tipo de medição cronológica como nós conhecemos, não haverá mais problema nenhum em termos de tempo marcado para as coisas acontecerem. Aí já estamos numa área que não nos compete mais perguntar esse tipo de coisa. O fato é que fica óbvio, e que é o por um, e isso confirma toda a Bíblia, de ponta a ponta, quando diz que cada um vai dar contas de si mesmo a Deus. Não, pastor, isso eu já sei. Eu estou preparado. Está preparado? Eu estou. Já vi gente dizer isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa sem Cristo, estava bem doente, um amigo meu. Tá logo, Mauro. Ah, bom, tchau, fui visitá-lo e tal. Eu estava dentro do elevador já. Fé aqui é muita, viu? Aí eu ri. Tudo bem. Eu não tive a oportunidade de mandar um livro de Jesus, quem é ele afinal, para o hospital, onde ele estava, noutra cidade. Ele leu o livro, a viúva dele me contou, emprestou para um vizinho de quarto o livro, o outro não devolveu. Foi uma coisa interessante sobre esse livro que eu dei para ele. Tinha acabado de dar para ele, nessa última vez que eu o vi, e ele se despediu de mim desta forma: fé aqui é muita, viu? Aí eu ri. Tá bom. Então, é uma pena. A gente fica assim, como é que pode a pessoa achar que está preparada para enfrentar Deus, de acordo com os livros se abrindo e tudo. Não é como se está pensando, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho bons atos, fui um cidadão decente e tudo mais, e as coisas boas vão pesar de um lado, as coisas ruins vão para o outro. Vamos deixar isso com as criancinhas iludidas, coitadas, porque nem elas merecem ouvir esse tipo de coisa, merecem ouvir a verdade desde que nascem. Isso é uma mentira inventada pelo próprio diabo, no mínimo. No mínimo. Onde é que a Bíblia chega perto de falar que as obras serão pesadas, as boas e as ruins? Não existe isto. E mesmo quando Jesus fala os que fizeram bem, os que fizeram mal, é o bem aos olhos de Deus e o mal aos olhos de Deus. E o bem aos olhos de Deus é qualquer obra que veio santificada em Cristo Jesus. Tirando isso, não há obra boa diante de Deus, nenhuma. Então alguém só pode dizer que faz o bem diante de Deus quando esse bem, quando essa obra que ele fez, ela tem Cristo na frente. Aí sim pode chamar de bem. Porque senão, não pode chamar de bem. Sabe por quê? Porque não há quem faça o bem. Só tem três: você, sua mãe e seu pai. É assim que a Bíblia ensina, né? Não há quem faça o bem. Nem um sequer pode tirar você do meio, santinho. Pode tirar você do meio. Não há nenhum sequer.
Nenhum. Então, como é que diz? Não há quem faça o bem. E Jesus diz, acabei de ler, os que fizeram o bem para a vida eterna, os que fizeram o mal para o juízo. Como é que fica isso? A Bíblia explica, não vou explicar agora, não vou abrir as passagens, não vou mostrar, porque vai fugir da minha pregação. Mas entenda, quando Deus olhar para uma pessoa e disse assim, ok, de acordo com o que o meu filho disse, você fez o bem, pode vir para o meu reino, pode ficar certo, este bem veio acompanhado de uma santificação que a fé na palavra de Deus causou, proporcionou. Então aquela pessoa agora está em condições de oferecer boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela de antemão, ensina Paulo. Então a obra de um ser humano só é considerada boa diante de Deus, para ser aprovada mesmo, quando ela vem através do Senhor Jesus Cristo. É isto a explicação. Quer dizer que não há uma obra de um ser humano isolado que Deus pode considerar boa? Sim e não. Pastor, tem muita gente que ajuda doentes de graça, durante anos. Passa madrugadas ajudando pessoas do coração deste tamanho, como se diz, coração grande. Pessoa dessa não tem uma obra boa para apresentar, só tem obra má. Sim e não. Sim, tem obras aprovadas no sentido de que são de acordo com a natureza de Deus. Porque aquela pessoa, mesmo pecadora, mesmo tendo nascido no pecado, estando condenada, mas ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, de alguma forma, algo nela relembra, muito deformadamente, por causa do pecado, relembra Deus. Então, sim, todo mundo é susceptível de fazer obras que agradam a Deus, no sentido de que a natureza dessa obra é agradável a Deus, ajudar pessoas, ter misericórdia, são atitudes agradáveis a Deus. Ok? Sim, obras esporádicas que podem ser consideradas boas. Não no sentido de que Deus vai dizer, agora eu vou examinar esta obra e vou aumentar com o meu microscópio. Tudo contaminado. Nesta bela obra aqui, de ajudar os doentes, ajudar as pessoas, as velhinhas a atravessarem as ruas e tudo contaminado. Essa obra veio de um coração perdido, de um coração que não tem nenhuma comunhão comigo. O motivo que levou essa pessoa e tudo, eu não posso aceitar como sendo santo, como sendo aceitável por mim, para a comunhão comigo. Pode ser aceitável na natureza que foi feito isso, porque relembra a mim, porque eu sou misericordioso, bondoso e tudo mais, mas a motivação lá dentro deste coração, que é o que me interessa, é o que eu vejo em primeiro lugar, é essa motivação completamente reprovada aos meus olhos. Assim é a justiça divina. E eu estou tentando segurar, mas estou enveredando por um caminho que eu não queria. Mas tudo bem. Cada um de acordo com as suas obras. A Bíblia confirma que todos vão dar conta diante de Deus e que ninguém consegue ser aprovado por obras, já expliquei e tal. Mas onde é que estão registradas essas obras? Bom, eu acho que não tinha a menor necessidade. Muita condescendência de Deus dizer, diga aí, João, que eu vou abrir os livros e tal e tal. Se as máquinas hoje são metidas a inteligentes, né, a moda agora, né? Máquina inteligente, que aprende o que você costuma comprar e coisa desse tipo e tal. Deus precisa de livro para anotar as coisas, e ele escreve com que pena, hein? Com a caneta que ele, a tinta que ele escreve e tal. Não tem a menor necessidade, é óbvio. Com certeza aqui é uma acomodação, que é um termo técnico, que significa, é uma forma de Deus mostrar que age,
mas de uma forma que fica mais aceitável para o nosso intelecto de formiga. É isso. Ele diz que abre os livros. Uma forma de dizer que ele anota, ele registra, ele guarda tudo dentro do conhecimento dele. Não depende de livro, óbvio, mas nos ajuda com a nossa limitação a captar essa ideia de que está anotado, está registrado, porque nós costumamos fazer isso, nós registramos, nós anotamos, vamos no cartório, aprovamos ali, registra, bota testemunhas, e agora registra digitalmente, então, mas registra, guarda, segura, olha os backups aí dos HDs, segura aí, cópia para não perder e tal. A gente tem isso e é importante de fato. Então aqui está. Mas o fato o que interessa está tudo absolutamente registrado diante de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus. Um conjunto de livros de um lado, a ideia é essa. Então se abriram livros e um livro do outro lado. Não sei porque plural aqui e singular ali. Livros de um lado e um livro do outro. O livro da vida. Foram abertos. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Dando ideia do segundo grupo. Depois a gente vai confirmar que está se referindo ao primeiro grupo, os livros. O livro da vida está aqui. Quando eu preguei sobre o capítulo 3, 13 e 17 de Apocalipse, eu tive a oportunidade de explicar que o livro da vida é o registro celestial dos salvos. Não preciso mais explicar de novo. Só que eu falei lá que um dia, aquele livro da vida que a gente explicou lá, na última vez no capítulo 17, e também no 13 e no 3, esse livro seria aberto. Esse livro um dia vai ser aberto. Eu falei, está aqui. Chegou o momento. Estamos exatamente no momento correto. Então a morte e o inferno. Peguem o 14 aí, vejam aí. Na minha Bíblia tem a morte e o inferno, no versículo 14. No versículo 13, eu já disse, a morte e o além. Já disse que além transcreve a palavra Hades. E inferno transcreve ou traduz qual palavra no grego? Adivinhe? Hades. Como é que pode traduzir no versículo Hades como além e no outro versículo, no mesmo contexto, mesma profecia, a mesma palavra Hades traduz como inferno? Saibam que é também Hades, ok? Ou seja, é uma repetição daquelas duas palavras, morte e Hades. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Novamente, a morte e o Hades juntos, como já expliquei. E aqui está a prova de que os mortos que estavam no Hades eram todos condenados. Qual a prova? O mero fato de serem lançados todos no lago de fogo. Nenhum se aproveitou dos que estavam no Hades, deixando claro, então, a definição que eu já li também de um lugar provisório dos que iriam para o inferno eterno, os perdidos. Foram para exatamente o mesmo lugar onde já tinha 3 habitantes lá. Talvez os demônios também, mas pelo menos 3 que nós já sabemos. Anticristo, falso profeta, depois de 1000 anos, o próprio Satanás. Não se fala nos demônios.
em Judas fala um pouco dos demônios ali, reservado para juiz eterno e tal. Tudo indica que foram jogados nesse mesmo lago de fogo. Tudo indica não. Com certeza eles foram jogados lá, porque Jesus Cristo disse em Mateus 25 que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente sabe que eles estarão lá. Não sabe se já foram jogados lá junto com Satanás. Muito provavelmente sim. Que é outra coisa que se discute. Os demônios foram presos com Satanás quando ele esteve preso durante 1000 anos no milênio. Resposta é que a maioria acha razoável, sim. Tanto que não houve mais tentação na terra, então, da parte externa, como já expliquei isso aí. Então Deus reuniu todos os seus inimigos no mesmo lugar. Todos. Angelicais e humanos. Lago de fogo eterno. Estava em que situação lá? Agora eu quero repetir uma palavra que já li em 10, em 20 e 10, e em 14, 10 e 11, que é a palavra atormentado. Quando diz aqui, pronto, versículo 10, 20 e 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de noite pelos séculos dos séculos. Essa palavra atormentado, literalmente, ela se refere a um ato de fricção de uma pedra preta, áspera, em que se friccionava com ouro ou com prata, e ela deixava uma certa cor. A lista da fricção deixava uma certa cor, se fosse ouro de fato, se não fosse, eram cores diferentes e tudo. Então, a ideia veio daí, de friccionar, de esfregar, de maltratar, de fazer doer. A ideia, aí metaforicamente veio a ideia de tormenta, inclusive usado para tortura. Tortura mesmo. Então, é um estado ou condição, obviamente, do atormentado. Isso nos ensina o erudito Strong. Quanto ao aspecto eterno do lago de fogo, eu já falei bastante lá no capítulo 14. Então, já quero encerrar. E aqui diz, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Primeira morte, claro. Desculpe, quando essas pessoas morreram aqui na terra. Morte física, quando a alma de cada um se separou do corpo aqui na terra. Experiência pessoal de cada. A segunda morte, a alma sai do Hades, se coloca na frente do grande trono branco, Deus sentado, recebe um corpo que não se acabará mais, e alma e corpo são lançados juntos no inferno. Aí sim, inferno, lago de fogo eterno, onde serão atormentados século após século após século, a maneira de dizer sem fim. Se você não consegue entender como é que alguém pode sofrer sem fim, deixa eu lhe dar um conselho. Resista à tentação satânica de não acreditar ou de duvidar. Resista, você vai ser tentado. Eu sou tentado. Os grandes foram tentados. Eu estou me comparando com vocês, não com eles. Todos somos tentados a isso, porque é tão grande e aparentemente tão cruel, aparentemente tão forte o castigo, e com a ideia de justiça, a ideia de amor de Deus, tudo
fica muito complicado na nossa mente. Então, a tentação é duvidar. Se você duvida, tenha muito cuidado, porque você está num extremo aqui de perdido, de não ser crente. E está, na melhor das hipóteses, como um crente infiel, rebelde, que está pecando gravemente com o pecado da incredulidade. Crê em Jesus Cristo como Salvador, tudo bem, é salvo, mas está sendo tentado e está, como eu disse, resista, não está resistindo ou está cedendo, e às vezes isso vem pouco a pouco, quando a pessoa menos percebe, está dizendo a frase, esse negócio de inferno eterno, isso aí eu não acredito não. Dá para você dizer isso de novo? Dá para você repetir isso de uma maneira mais extensa, mais profunda? E eu posso me sentir à vontade de começar a pregar o evangelho da salvação a você? Que é isso, pastor? Tenho 20 anos de crente, tenho carteirinha. Uma vez alguém me disse, tenho carteirinha, o senhor quer ver? Eu digo, não. Era a carteira dele da igreja, imagine. Ele achava que era crente porque tinha carteirinha dele lá. Então, se você diz frases desse tipo, eu não acredito, eu acho que Deus é bom, Deus é isso, aquilo, Jesus Cristo acredita, mas isso eu não acredito, não. De acordo com a lei, quem tropeça numa só ofensa, tropeça na lei inteira. Você tome muito cuidado com pontos de doutrina em que você não tem conseguido crer, não tem resistido, e eu estou admitindo que você seja crente e dizendo, você vai ser tentado, eu acho, porque eu sou tentado, todos nós somos fracos, nossa fé é limitada, ok, melhor que não fôssemos, mas nós somos, é realidade. Então não se preocupe se você é tentado a não crer em coisas desse tipo. Estou sendo bem claro, e não querendo ser radical, não querendo apavorar. Até que vai. Corra a Deus, porém, e confesse a Ele, Senhor, estou sendo tentado a não acreditar na Tua palavra, não crer. E o pior é que eu estou me acostumando, Senhor. Meu amigo, meu irmão ou não, sei lá, não durma de noite enquanto você não resolver isso diante de Deus, confessar a Ele, Senhor, me ajuda, porque eu estou até me acostumando a dizer que eu não creio nesta parte da Bíblia. Você não pode ir só um pé para o inferno. Não vai ser criado para você só o tronco, só uma cabeça, só uma mão para perecer lá no inferno eterno, não. Você vai todo, ou não vai nada e vai para o céu. É uma questão sua. Eu já tenho a minha para cuidar e dar um trabalho. Mas fica aí. Então, esse negócio de não conseguir crer totalmente em muitas coisas da Bíblia, isso é delicado. Então, pela sua mente você não vai conseguir. Reconheça, peça ajuda a Deus, peça socorro. Senhor, me perdoa, eu não quero estar nesse estado, estou sendo tentado pelo diabo, tentado pela minha carne, estou limitado pela minha capacidade, que é mínima, me ajuda. Mas lá no fundo do meu coração, eu creio, não quero deixar de crer, me ajuda a tentar não entender, que é outra coisa que Satanás gosta de nos pegar, gosta. Você entende isto? Você entende a eleição com profundidade? É campo fértil. Porque o pobrezinho do crente vai dizer assim, não. Entender assim, entender mesmo, Deus escolhe uns, não escolhe outros e tal. E é um Deus justo, amoroso. Então, cuidado com essa questão de entender.
Eu gosto de dizer sempre, a Bíblia não foi feita para você entender, compreender, foi feita para você crer nela. Claro que você vai usar o que você tem de inteligência, de capacidade de raciocínio, de cultura, de tudo que você puder, de tempo dedicado, tudo, para entender o máximo. É óbvio, nós somos seres racionais. Sim, mas o alvo do crente não é dizer, eu vou entender isso aqui tudinho. Enquanto eu não entender isso aqui tudinho, eu não sossego, pois você vai morrer desassossegado. Sendo crente, vai para o céu, graças a Deus, mas, coitado, vai perder muitas chances de bênçãos, de maravilhas, de verdadeiras curtições aqui como crente deve, de paz, de alegria. Então, esqueça o alvo de entender tudo. Entenda o que você puder, e acabou-se. E se conforme que não vai entender tudo. Muito bem. Segunda morte é esta. A alma sai do Hades, junta-se com o corpo, na presença de Deus, do grande trono branco. O livro abre, encontra a página exata, usando também a figura exata da sua vidinha lá. Aí você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Aí você vai, muito provavelmente, se admirar quando Deus disser assim, naquele dia você pensou isto. Pensou, isso aqui vai para o meu pensamento. Vai. Ora, a Amazon está já chegando lá. Vamos ler, está lendo tudo nosso agora. Deus vai saber o que você ia pensar. Quanto mais o que você pensou. Tudo. O que você pensou, dispensou. O que você pensou e foi além. O que você pensou e foi para trás. Tudo. Vai ser tudo assim, aberto. Na maior calma diante de você. De você, digo, do perdido. Aqui o contexto é condenação, é julgamento de perdido, como já coloquei. O crente é outra coisa. Então, encerrando, se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Primeira conclusão, no lago de fogo também não haverá ninguém inscrito no livro da vida. Coisa boa. Segunda conclusão, não havia salvo no Hades. Quando o Hades entregou, eram todos perdidos lá. Não tinha crente nenhum lá. Então, todos os salvos de todas as épocas, salvos, já haviam sido julgados com base na fé pessoal em Deus e sua palavra. E agora esse crer de Cristo para frente concentrou-se, obviamente, na pessoa histórica de Jesus Cristo, o Messias. E essa fé fez a pessoa ser justificada pelo sangue de Cristo, antes de Cristo, durante e depois, toda a alma que estiver no céu, começando com Adão, que provavelmente ele esteja no céu, mas certamente arrependido e convertido, mas foi salvo pelo sangue de Cristo. E assim, aqueles nessa condição absolutamente espetacular já foram julgados, já foram aprovados, já foram justificados e vão ressuscitar para a vida eterna. Então, com a velha criação para trás, cada vez mais perto do final, agora os capítulos 21 e 22, João vai falar apenas no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude um pouquinho a entender, até quando possível, com nossa grande limitação, mas especialmente, muito especialmente, crer na Tua palavra, numa fé que só Tu pode nos dar, e só Tu pode manter, e só Tu podes aumentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço. Amém.